Marcos, eu quero começar falando com você do tema mais importante, que é um tema que é recorrente em rodas quando a gente está falando sobre masculinidade, que é o abandono paternal. Uhum. Eu separei aqui um número, que é o número mais recente que eu achei, que é um número um pouquinho atualizado aí da pandemia, né? O número de pais ausentes bateu recorde durante a pandemia e a gente chegou aqui a 6%. E pais ausentes é o número de pais que não registram seus filhos em cartório. Né? Então a gente chegou aí a mais de 100 mil crianças que não foram registradas aí Durante a pandemia, no ano da pandemia. O número que a gente tem, o consolidado, pelo menos o último que eu tenho acesso, é 5,5 milhões de crianças sem o nome do pai na certidão de nascimento. E aí quando eu digo crianças, na verdade é adultos também, né? Então a gente tem aí vai dar 3% da população brasileira, né? Você está falando de 6%, provavelmente sejam dos partos acontecidos durante esse mesmo. tempo. Acho que esse é um número anual. Uhum. E por que esse número é tão alto, Marcos? Cara, vamos lá. Algumas pessoas acham que vão olhar esse número e vão achar baixo, né? Vão dizer assim, o papel do homem não é cuidar e acho que o homem não deveria nem participar, né? Então a gente percebe uma visão que é antagônica à ideia de uma família bem estruturada, né? De um cuidado afetuoso, né? Então são essas palavras, afeto, carinho, né? Filhos, fraldas, são todas palavras que dizem mais respeito ao universo feminino do que o masculino. E como a masculinidade, muitas vezes, ela é uma postura construída em oposição ao feminino. Uhum. Então, fazendo um passinho atrás, tá? Acho irado você fazer esse trabalho de discutir masculinidade, discutir o que é o homem e o que é o homem moderno, né? Agora, a gente sempre tem que perceber que as mulheres fazem isso há muito tempo. As mulheres já discutem o que é ser mulher e o que é o feminino, passam horas estudando livros sobre feminismo e sobre o feminino mesmo, né? Um best-seller que não sai da parada de mais vendidos do Brasil é Mulheres que Correm com Lobos, né? E assim, a gente não tem o Mulheres que Correm com Lobos, né? A gente não tem o grande livro que a gente senta e homens fazem uma roda e conversam e discutem. Inclusive tem. Não sei se você está inteirado, existe um livro de um cara chamado Robert Bly, e nos anos 90 ele virou meio que o guru da masculinidade. É um livro chamado João de Ferro, que ele usa uma série de metáforas também, como a autora de Mulheres que Correm com o Lobo faz, para falar sobre o lado mais primitivo, mais bruto do homem e da pureza, ao mesmo tempo do menino, né? Da criança que pede uma bola, essa bola entra dentro de uma jaula e nessa jaula tá o homem de ferro, tá o João de Ferro, né? Tá aquele homem primitivo e peludo, né? Que tá dentro de nós também, né? Então, assim, me parece que essa construção do masculino que foge é essa construção atrapalhada, construída com um certo ressentimento, com muita crueldade. Esse garoto, ele chega muito bonzinho, né? Eu e você, a gente sempre foi muito bonzinho, cara. A gente chegou no mundo com 5 anos, 6 anos. Se nos dessem um bebê no colo, a gente cuidaria desse bebê com todo carinho e afeto, cara. Você entrega um bebê hoje para uma criança de 5 anos, para um menino de 5 anos, ele trata aquilo como uma coisa muito preciosa, ele faz carinho, ele cuida, sabe? Ele quer trocar fralda. Mas com o tempo a gente vai sendo meio que brutalizado, assim, a gente vai sendo levado a acreditar que ser homem é ser bruto e que o único papel do homem é buscar dinheiro, poder e respeito. E eu não vejo problema em ser respeitado, só que a gente acha que é respeitado quando tem poder e dinheiro. E eu quero ser respeitado pela honra, pela justiça, pela coragem, pela dignidade, eu quero ser respeitado pelo respeito que eu dou para os outros. E eu quero ensinar isso para as minhas filhas, e para os meus filhos, e para os meus sobrinhos, e para os meninos que eu encontrar ao meu redor. Então, eu acho que esse número ele é um número alto de abandono no Brasil. Eu acho que é um número altíssimo. Para mim, assusta ainda mais quando eu vejo que das famílias com filho, 33%, né, quase 33%, 30% das famílias com filho no Brasil são de mulheres solteiras. Mãe solo. E esse número, quando é o homem o cuidador, vai para 6%. Então, pais solteiros, né, pai solo,
6%. Mãe solo, 30% das famílias com filho, né? E aí, sem falar também os números de casos que a gente tem do abandono paternal que tá dentro da família, né? Cara, pai tem que o nome, não faz parte, né? Ela tem o nome na certidão. Mas não tá lá, né? Ou que larga a mãe, ou que também não faz parte. Mas E pra mim esse é o ponto, na verdade. Você trouxe agora o ponto mais importante, eu acho. Uma criança não precisa de um pai, velho. A gente fala assim, a criança... toda criança precisa de um pai. A criança precisa de um pai consistente, protetor, justo, de um pai presente, atento, de um pai carinhoso. Isso uma criança precisa. A criança não precisa de um pai violento, de um pai grosseiro, de um pai que vai criar um monte de trauma nessa criança. Não é de um pai que a criança precisa. Precisa de um pai bom, tá ligado? Então essa ideia assim de... não, beleza. Eu registrei essa criança. Eu não sou um desses pais que deixou o filho com... Né, desses 5,5 milhões de crianças que não tem o nome do pai na certidão. Meu nome tá lá. Mas aí tem uma série de passos depois disso, velho. Sacou? Você registrou? Beleza. Aí você tá dentro de casa? Não, tô fora, tô separado. Sem problema, irmão. Separou, não tem problema nenhum. Você consegue ser um pai, inclusive por lei. A lei incentiva que as separações sejam de guarda compartilhada. É um incentivo judicial, uma lei de 2018, se eu não me engano, ou 2016, que determina que o juiz, na hora da separação, deve ter uma propensão a incentivar que o filho fique com metade da semana com o pai e metade da semana com a mãe. Por que isso não acontece? Porque os homens abrem mão, cara. Olha que louco. Caramba. Os pais preferem, não, eu só quero final de semana. A maioria, vou falar, só que a maioria. Ao mesmo tempo, a gente tem um monte de pai louco pra estar com o filho e que aí passa por uma situação de alienação parental em que a mulher usa a única arma que ela tem numa relação, que é os filhos, né? Então aí também é outra novela que a gente vê. A gente constrói as relações com um homem se percebendo só como um provedor. Então eu passo a vida toda naquele casal e mesmo pai pensando, não, eu preciso de dinheiro. De novo a gente correndo atrás de poder e dinheiro para alcançar respeito. E a mulher, o que ela tem? Em geral, a gente joga pra mulher essa parada de criação de filho. Aí olha que louco que acontece na separação, velho. Um tá magoado com o outro e cada um usa suas armas. O homem não quer dividir patrimônio. O homem diz, não vou te dar um centavo, vou entrar na justiça, você tá ferrada, vou tirar seu carro, vou tirar seu apartamento, vou tirar tudo. Mano, imagina quantos desses casos não chegam em mim. Mas ao mesmo tempo a mulher usa a arma que ela tem também, que é os filhos. E dizia, eu não vou deixar você ver seu filho. Eu não vou deixar você ver sua filha. E aí quem se dá mal é a criança. Quem se dá mal é o mundo, velho. Porque esse cara vai trabalhar mal. Esse cara vai ter depressão. Esse cara vai se suicidar. Esse cara vai cometer uma violência. Vai perder a cabeça dele. E essa mãe vai tá mal, vai entrar em depressão, vai ter que fazer terapia pra caramba. E esses dois pais quebrados, velho, vão criar como um filho, cara. Como é que vão criar um filho assim? Então, eu fico pensando que, meu papel nesse mundo, irmão, coincidência total. Escrevi um livro para falar das minhas filhas, o livro fez sucesso, eu comecei a esbarrar um monte de gente que está nessas áreas, comecei a justamente perceber essas dinâmicas e tentar ajudar um homem a ser um homem melhor. Não é só pro filho dele, não é só pra esposa dele. É pra ele mesmo, cara. O homem que cuida de filhos, o homem que é casado, ele transa mais, transa melhor e vive mais, velho. O cara casado com filho, ele vive mais, cara. Um homem que cuida, ele tem mais capacidade de ser saudável por mais tempo. Então, assim, não é só pelas crianças, não é só pela esposa, né? Quando eu falo que um homem deve ser um bom pai, acho que muito homem pensa, mas esse é um discurso feminino, meramente feminino. Você tá defendendo o lado da mulher. Mano, eu tô defendendo o lado do homem, cara. Eu quero que o homem viva mais feliz, sacou? Isso que você acabou de assistir foi um corte do nosso podcast com o Marcos Piangers. Se você quiser assistir o episódio completo, eu vou deixar ele aqui do lado para você clicar e assistir. E se você quiser, a gente tem um cupom de desconto na Manual. Usando o cupom PODCASTMHM, você ganha 40% de desconto no seu primeiro pedido nos tratamentos aí para queda de cabelo. Link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado.